Uma boa noite, irmãos. Novamente estamos reunidos para mais um Evangelho no Lar, esse momento tão importante de estudos, de reflexão. E hoje, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Continuação do item 14, desprendimento dos bens terrenos, e o item 15, transmissão da riqueza. Pedimos então a Deus, a Jesus, aos Espíritos de Luz que nos acompanhem, nos amparando, nos protegendo durante a realização desse Evangelho, e que assim seja. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descanso e descaso, indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo. Que despenda a manchais o ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apresenciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus retirá-los. Se, por efeito de imprevistos revestes, vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu nos havias dado e nos tiraste, faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e retirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resisti, animosos, aos abatimentos do desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê um momento em que passa o que dele se desprende, e é como o adulto que vê as coisas mais importantes por compreender essas profecias, palavras Salvador. O meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mensidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que administre em seu proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério. Sabendo prescindir dela quando não a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos vem o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos,
porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Seus ricos, não esqueçais que os bens de que despendes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantina, 1863. Item 15. Transmissão da riqueza. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la a seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão por que desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. Bem, irmãos, esses dois itens de hoje, item 14 e item 15, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza, são temas, como todos do Evangelho, nos remete a uma profunda reflexão. E sempre lembrando que Deus, ele não é contra a riqueza nas mãos de poucos, ou seja, daquela riqueza material concentrada. Ela tem uma finalidade, né, de ser um bem para ser distribuído aos demais. E o rico, ele passa por uma prova muito forte, porque ele vai ter que justificar o bom uso dessa riqueza. Então essa riqueza, se bem usada em prol de benefícios de seus irmãos, da coletividade, ela propositalmente é colocada por Deus. Então os escolhidos para terem essa riqueza, que pode ser por herança ou pode ser fruto do próprio trabalho, ela tem que ser multiplicada e distribuída de forma a bem atender a todos. A riqueza também concentrada, ela propicia avanços na tecnologia, na ciência, em benefício da própria humanidade. Enquanto ela fosse distribuída equitativamente a todos, não haveria evolução, porque não haveria aporte concentrado desta riqueza. Então, o bom uso da riqueza para a humanidade é colocado por Deus. Só que Deus, a qualquer momento, ele pode transferir de mãos. Por isso que dito no Evangelho que nós não somos usufrutuários definitivos desta riqueza. Ela apenas está nas nossas mãos para o nosso bom uso, para nós administrarmos. E a riqueza material, ela jamais deve nos afastar de Deus. Como dito no capítulo aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon origina-se do hebraico, que significa dinheiro ou riqueza material, e não se pode atender a dois senhores, adorar a dois, no sentido de que se não pode ficar apenas focado na parte material e esquecermos da parte moral, que é a parte que nos eleva ao bom caminho, à nossa evolução espiritual aqui enquanto encarnados. Esse tema, como todos que estão no Evangelho, essa maravilhosa obra, irmãos, dispensaria comentários, mas com essas poucas palavras realizei o comentário desses dois itens.
E agora vamos novamente elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão e Mestre Jesus, aos espíritos amigos que se encontram conosco, nos amparando, nos protegendo. Vamos fazer um pouquinho de caridade, enviando um pouquinho dessa luz que estamos recebendo aos nossos irmãos que constam nos livros de irradiações da nossa Casa Espírita Eloy Nogueira, que constam nas nossas relações de comunicação, de atendimento, e a todos os irmãos que neste momento estão conectados conosco, neste Evangelho, que possam ser assistidos e que possam receber um pouquinho dessa luz. Luz essa que para atender às suas necessidades físicas, espirituais, mentais. E pedimos também para todos os irmãos necessitados que se encontram nos seus lares, nos hospitais e que se encontram enfermos nesse momento, eles possam também receber um pouco dessa luz. Pedimos também que todos os trabalhadores da nossa Casa lá na Nogueira sintam-se fortalecidos e que possam, juntamente com os frequentadores e aos irmãos que aqui comparecem, serem atendidos também com essa luz divina. Pedimos também aos espíritos amigos que neste momento visitem nossos lares, retirando negatividades, fluidos densos, e que tornam o nosso ambiente mais em paz, com serenidade e com equilíbrio. Pedimos também pela fluidificação das águas, em especial a que temos nos nossos lares, sobre as mesas, que seja colocado nela o remédio necessário para atender às nossas necessidades físicas e espirituais. E pedimos que a luz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco, nos dando amparo e proteção, e que possamos nos próximos dias viver dias de paz, de equilíbrio e de serenidade. E com muito amor e gratidão, encerramos mais um Evangelho no Lar. E que assim seja.